Olá, seja bem-vindo ao canal. Aqui é o professor Edivaldo e hoje a gente vai tentar entender um pouquinho a respeito dessa nova carreira do professor. Trata-se então da PLC 03 de 2022, em que haverá então uma nova maneira então de pagamento para os professores e também da sua evolução via não acadêmica e alguns ajustes que serão feitos, ou melhor, estão previstos. Vamos nessa então? A PLC, então, 3 de 2022, a nova carreira do professor, ela tem como cargos previstos nesse projeto apenas dois a nível de escola, a princípio, que seria o professor de ensino fundamental e médio e o diretor de escola. Isso eu estou dizendo a princípio porque, obviamente, haverão ajustes. Então, não terá mais PEB 1 nem PEB 2. Agora, o professor PEB 1 ou PEB 2 será professor de ensino fundamental e médio. O supervisor de ensino não é mais supervisor de ensino, será então supervisor educacional, e todos esses cargos, né, tanto esse a nível escolar como de diretoria, serão providos através então de concurso. Além desses cargos, também haverão alguns cargos previstos nessa PLC, que são os designados, e está previsto apenas para professores efetivos. Quais são esses? Coordenador da equipe curricular, professor especialista em currículo, coordenador de gestão pedagógica e coordenador de organização escolar. Então, esses são os novos cargos previstos, designados para professores efetivos. Bom, esse módulo, né, ele vai ser então regulamentado pelo secretário da Educação. Esse adicional aqui é o que, no caso, o corpo de gestores recebe de acordo com o grau de complexidade da escola. Vai depender muito de cada cidade. Quanto ao pagamento, o pagamento ele vai se dar a nível de subsídio, ou seja, ele vai ser um valor, a princípio, o subsídio é um valor que é pago como salário para cargos que são eletivos. É muito utilizado a nível federal e até municipal e em alguns casos estaduais também. Mas no nosso caso de professor, haverão 3 tabelas de vencimento. Que seria essa tabela? As faixas salariais. Então, vai ter uma faixa salarial com uma trilha ligada diretamente ao professor com licenciatura plena. Se o professor apresentar o mestrado, ele vai para uma nova trilha, onde ele vai ter um valor maior de 3%. E se apresentar o doutorado, ele vai para uma nova trilha, onde ele vai ter, então, um acréscimo logo de cara de 5%. Além dessas tabelas, né, dessas jornadas, também serão pagas algumas gratificações dessa lista aqui, ou seja, carga suplementar de trabalho, adicional de complexidade de gestão, só para gestores, gratificação de dedicação exclusiva, que é a GDE, a bonificação por resultados, seria o bônus, o adicional de local de exercício, que é o ALI, de acordo com onde a escola está localizada, né? O adicional de periculosidade, a gratificação por trabalho noturno, que é o GTN, o abono de permanência, adicional de transporte, as diárias e as vantagens pessoais. Essas vantagens pessoais elas estão ligadas diretamente tanto à apresentação do mestrado ou doutorado e também pela evolução via não acadêmica. Detalhe, quando a gente fala de mestrado, vale lembrar que vão valer apenas os mestrados que estão ligados diretamente à área da educação. O professor de ensino fundamental e médio, ele poderá ministrar aulas em todas as fases do ensino fundamental, mas para aquelas que ele for habilitado. Ou seja, o professor de regência de classe, ele vai ficar ainda com a regência da sua classe. A diferença é que o professor de regência, ele vai então 2/3 do tempo com atividade inteirada com alunos e 1/3 nas outras atividades. Mas toda essa jornada ela vai ter que ser dedicada dentro da escola, da unidade escolar. Para os professores, haverão 2 jornadas, a chamada completa, de 25 horas de trabalho, e a chamada ampliada, de 40 horas semanais. O piso de subsídio de 5.000 se aplica a 40 horas. Aqui, nas 25 horas, vai ser proporcional em cima do valor do piso. Então, não será 2,5, vai ser por volta de uns 3.000 e alguma coisa. E para quem é da gestão, diretor e supervisor educacional, haverá uma jornada única de 40 horas. O professor poderá ter carga suplementar? Pode, desde que não ultrapasse 44 horas semanais de trabalho.
A evolução. A evolução se dará então da seguinte maneira. Uma vez que o professor, então, ele prestou o concurso, passou, ele vai passar por aquele período chamado interstício, ou seja, durante os 3 primeiros anos, ele vai ser avaliado, que a gente chama de estágio probatório. Então, só a partir dali que ele pode fazer parte da segunda faixa salarial desta trilha. A partir dali, a cada 2 anos, ele vai ganhando uma nova referência. Esse 2 anos ele pode ser diminuído para 1 ano, mas ele vai ter que ter um desempenho excepcional. O que seria isso? Ele tem que ter um aproveitamento, fazer os cursos de formação, estar muito bem na avaliação que vai ser aplicada nas escolas também e ter uma frequência de 100% nos 2 últimos anos, sem atraso inclusive. Aliás, o controle é feito da mesma forma através do livro ponto. E essa redução do interstício, então de 2 para 1 ano, ela fica só limitada a 5% dos cargos. Se muita gente atingir essa excepcionalidade aqui de 95% de aproveitamento, né, quase 100%, então fica só restrito a 5% desses cargos para esse interstício de 1 ano. Isso aqui é um regulamento que ainda vai ser, obviamente, publicado. Fica suspenso os afastamentos do professor, inclusive de licença saúde, por mais do que 1 mês, exceto para atender aos convênios de municipalização. O professor está em período de interstício. Ele teve 3 ou mais faltas injustificadas. Então, começa a contar tudo de novo. A pergunta que não quer calar. Vale a pena para quem é efetivo, já está com mais de 10 ou 15 anos no Estado? A princípio, não. Você tem 2 cargos. Você quer, então, optar pela nova carreira para um cargo. Pode? Pode. E o outro cargo você pode manter, então, no modelo atual. Eu quero os 2 cargos na nova carreira. É possível? É possível também. Isso depende muito de professor para professor. Bom, a evolução ela pode então ser feita em todas as trilhas possíveis. A da docência e de especialista. O que seria isso aqui? Vamos supor que o professor presta um concurso na trilha da docência e ao longo da carreira ele pode passar para a trilha de especialista. Então ele vai substituir um diretor. E ali, o que acontece? Se ele está, por exemplo, na faixa atual 3, nível 4, ele vai carregar essa referência para a faixa de especialista também. A evolução por desempenho, ela vai ser realizada a cada 2 anos pela secretaria e vai se basear na avaliação de desempenho e pode ser uma avaliação de conhecimento e provas didáticas. Mas se o professor não for bem avaliado, ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo no que ele já tem até o momento. Então, só vai evoluir quem atingir, no mínimo, um grau satisfatório. Quem estiver na gestão, a complexidade da escola entra como critério também. Critério. Em resumo, então, a avaliação da prática em sala de aula e na escola e provas de mérito. E a evolução via não acadêmica? Bom, isso aqui não muda. Só o que possivelmente vai mudar é o período de interstício. O que acontece? São os cursos que o professor faz voltados à área da educação, mas haverá um regulamento específico para isso. Então, são aqueles pontos que o professor vai acumulando de acordo com os cursos que ele vai apresentando por um determinado período de tempo. Haverá regulamento para ser implantado semelhante à evolução funcional pela via não acadêmica. Essa é chamada, então, evolução via não acadêmica. O docente na trilha de regência poderá requerer a evolução com base no que é nas trilhas de especialista, mediante regra prevista em regulamento. Então, olha lá. Vamos entender um pouquinho aqui. Vamos supor que atualmente você está numa faixa salarial, então vou pegar a mesma, 3, nível 4. E o seu salário, ele chega próximo da faixa 2 dessa nova carreira. Você pode requerer, então, essa faixa 2 da nova carreira. O docente em substituição, como eu já havia falado, ele vai ser enquadrado na trilha do especialista, ou seja, se ele está como diretor, ele vai fazer parte dentro da faixa, né, de subsídios que já está ligada diretamente ao que seria do diretor. Se ele é da faixa 3, ele vai para a faixa 3 do diretor também. Para mestrado. O mestrado ele já vai entrar então no chamado nível 4 e o doutorado já vai entrar no chamado nível 5. Como que vai acontecer isso aqui? Para quem vai apresentar, então, esses títulos de mestrado e doutorado, mesmo que já tenha sido apresentado nessa carreira atual
e optar pela nova carreira, ele pode apresentar de novo após ter vencido o primeiro período de interstício, que é ligado ao chamado estágio probatório. A PEI. Qual que é a mudança que vai haver na PEI? Bom, todos os docentes, então, têm as 40 horas de trabalho, isso não muda, é o que já acontece, só que, até então, o professor da PEI, ele ganha 75% sobre o salário básico dele. Vamos supor que o salário básico dele, na nova carreira, é 5 mil. Não será 75% em cima de 5 mil, e sim R$ 2.000 para quem for docente, e se for da gestão, R$ 3.000. A diferença é que vai ser computado para 13º, para férias, mas não para aposentadoria. O professor perde o adicional em casos de licença e de afastamento, exceto quando for do efetivo exercício. O que é efetivo exercício? É quando o professor tem direito a férias e a licença-prêmio, então ele não perde nenhum tipo de provento ligado a esse regime de dedicação exclusiva. E também não haverá desconto nem da Previdência e nem do IANSP para o pessoal que está na PEI, que vai ganhar um valor agora já tabelado fixo. Isso aqui eu vou deixar disponível para vocês. O reenquadramento. Como é que vai ser então o reenquadramento, né? Porque no primeiro momento não tem o concurso, o pessoal já está trabalhando, ele vai ser reenquadrado. Quem é PEB 1 e PEB 2 e aderir, ele já vai se tornar então professor de ensino fundamental e médio. Diretor de escola e supervisor de ensino, se aderirem, se torna diretor de escola e supervisor educacional. E quem pode optar também? Os efetivos, os F e os estáveis. Essa opção, quando você aderir à nova carreira, ela é irretratável, ou seja, você não pode mais voltar atrás. E quando que você pode fazer? A partir do momento que esse decreto então virar uma realidade, você tem até 24 meses a partir da data da publicação. Uma vez que você optou pela nova carreira, você não tem como voltar atrás. E depois de passar esses 24 meses, você também não tem como optar pela nova carreira. Haverá então um decreto e vai contar a partir da publicação. Deixa eu ver o que mais de importante aqui. Enquadramento. O optante que então atualmente que fala assim, eu quero a nova carreira. Vamos supor que ele ganhe R$ 5.500 juntando o salário base, sexta parte, quinquênio, tudo que é fixo, o abono para ajuste de piso, e ele se enquadrar num valor que está, por exemplo, 5.500. A faixa salarial dentro da trilha é 5.400, a mais próxima. Então, ele é ajustado para a faixa salarial anterior imediata, ou seja, mais próxima, mas menor. E se eu ganho menos de 5 mil? Aí você já é diretamente já alocado no valor da faixa inicial de 5 mil. O professor de categoria O, ele já é enquadrado já na faixa inicial. Então, a categoria O receberá na faixa de referência inicial. Detalhe, se for de 25 horas, o valor é 1. Se for de 40 horas, que é a ampliada, o valor é de 5 mil. O artigo 22 continua valendo da mesma forma, mas também haverá uma regulamentação e baseada na LC 44/85. Atribuição. Fica na prioridade de atribuição para quem optar pela jornada ampliada e fixação do docente em uma única escola. Então, é uma vantagem no momento da atribuição para quem optar pela jornada ampliada. A ALI se mantém e isso é calculado de acordo com o UBV. Que seria o UBV? É a unidade básica de valor, que atualmente está em torno de R$ 100 e vai variar de acordo com a vulnerabilidade da cidade e da escola. Que mais? Aqui as tabelas. Bom, aqui nessa tabela apresenta então um subsídio de 40 horas semanais, ou seja, da jornada ampliada. Essa primeira faixa aqui é para o professor de licenciatura plena. Então, aquele que ganha menos, ele vai já chegar ajustado nos 5 mil. Detalhe, o que ganha menos, juntando o abono de ajuste de piso, se tiver algum valor referente a quinquênio, então ele vai ser ajustado aqui. Vamos supor que ele ganha 5.600, ele não vai para 6.100, ele vai ser ajustado nos 5.500. Depois do período inicial, o professor apresenta seu mestrado, ele vai para a faixa de referência de mestrado, M2. Olha lá, M de mestrado, L de licenciatura. Então, ele já entra na faixa 5.775. Conforme ele for mudando de faixa, ele vai seguindo dentro da faixa dele, ou melhor, da trilha dele. Doutorado, veja, aqui é D2, então
ele apresenta o título dele de doutorado, mesmo que ele já tenha apresentado anteriormente, ele já entra nessa trilha também e vai seguir sempre suas evoluções dentro dessa trilha. De 25 horas. Então, como eu disse, ele é proporcional à faixa inicial para 25 horas, 3.125 e assim por diante, de um primeiro até o segundo, segunda referência, interstício mínimo de 3 anos, depois de 2 em 2 anos. Para o mestrado a mesma coisa, para 25 horas, e para o doutorado também haverá uma faixa. Atualmente, como que está então? Atualmente já vai haver um reajuste de 10% para os professores e que foi extensivo aos aposentados. Então, de 2.585, ele foi para 2.843. Isso aqui já é uma realidade, segundo as fontes das entidades que representam o magistério. Bom, foi um resumo bem rápido. Espero não ter sido muito corrido isso, mas foi o que deu para levantar até o momento. Vou deixar esse documento aqui disponível aqui na descrição. Espero ter acrescentado alguma informação e até a próxima. Valeu!